Peço os irmãos aos suas vidas em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Obrigado, irmão Marcos. Aí o seu irmão está ao seu lado, se tem alguém que está sem a Bíblia, possa ajudar ele, possa estar emprestando para que o irmão possa estar lendo também, acompanhando a leitura conosco. Mateus capítulo 13, verso 24. Vamos ler do 24 ao 30, do 36 ao 46. Amém, meu Senhor. Mateus 13, 24. Amém. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde veio o joio? Ele lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis também com eles o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino tudo que serve de tropeço. E os que praticam mal, e os lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus, olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória seja nosso Senhor. Senhor, nós agradecemos por essa rica e boa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor continue conduzindo tudo que está sendo feito nessa casa, para todo este culto chegue até a Ti. Possamos todos nós hoje sairmos transformados pela Tua palavra, pelo Teu querer, pela Tua vontade, que venha diminuir, o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus, usa meus lábios para falar aquilo que o Senhor quer falar na Tua noite, Pai, nesta noite. E que a Tua noite seja receptiva, Pai, e aprenda tudo aquilo que o Senhor quer nos passar esta noite para a glória de Deus, Pai. Seja conosco, fica conosco para a glória de Jesus. Amém. Sem Deus. Glória a Deus. Esse tema bateu muito forte no meu coração já tem algumas semanas. Deus vem falando comigo, toda vez que eu ligo como passar, e ele traz a temática desta noite, que é a autoanálise. A gente vai chegar lá. Nós nos autoanalisarmos. E Jesus, no capítulo 13 de Mateus, vai dizer que Jesus ele senta-se à beira do mar e vai reunir uma multidão de pessoas. Estava uma multidão de pessoas para ouvir a Jesus.
E o Império Romano, o Estado Romano que ali havia, onde Jesus estava pregando, a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que eram camponeses. A maioria das pessoas que moravam em Roma eram pessoas que eram camponeses, que trabalhavam com o campo, que trabalhavam com a terra. E Jesus, sabiamente, ele vai falar duas parábolas. Primeiro, a parábola do semeador e depois a parábola do joio e do trigo. Jesus aproveita o público, Jesus entende o público. Então, na beira do mar, todo mundo olhando para ele, Jesus vai começar a pregar. Jesus vai começar a falar em parábolas. Mas o que é uma parábola? A parábola, ela tem a ideia de passar um ensinamento, de passar um ensino para aqueles que estão escutando. E aqueles que estavam escutando eram pessoas que entenderiam o que a parábola queria dizer. Se eles eram camponeses e Jesus estava falando de terra, a lógica era que eles entendessem. É como uma piada, irmão. Quando contamos a piada, a expectativa é que aqueles que estão escutando eles entendam e compreendam. Não é a ideia que a gente venha interpretar depois. A graça da piada é quando a gente conta, as pessoas entendem. Né? As pessoas entendem o que estão falando. Assim era Jesus aqui. Ele está contando a parábola e a expectativa é que as pessoas elas compreendam. E a ideia da parábola é fazer com que as pessoas tenham uma reação a escutar a parábola. E Jesus vai começar no capítulo 13 a falar da parábola do semeador. O semeador ele vai sair a semear. E ele vai falar de 4 terrenos a qual é semeado a semente. Primeiro ele começa a falar que a semente, a primeira semente, ela vai cair na beira do caminho. Versículo 3. E falou-lhes muita coisa por meio de parábola, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus vai continuar e vai falar. A segunda fala sobre as pedras. Versículo 5. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muito terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Jesus vai continuar falando, versículo 6. Mas saiu o sol e a queimou, como não tinha raiz, a secou. E a outra parte, a terceira parte, Jesus vai falar, a outra parte caiu entre espinhos, os quais se sufocaram quando cresceram. Mas a outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e um grão produziu outros 100, outros 70 e outros 30. Versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. Jesus ele vai primeiro falar da boa terra, depois ele vai explicar, a partir do verso 18, o que seria essa parábola do semeador. A primeira terra que ele fala é a terra do bom caminho. O homem vai começar a semear, quando o homem iria semear, o homem arava a terra. Não sei se vocês já viram um homem arando a terra, ele vai lá e coloca, ele começa a colocar caminhos, caminhos onde a terra vai ser semeada. Ele vai dizer que primeiro ele cai fora do caminho, então ele depois vai dizer que vem o inimigo e toma aquela semente. Mas os discípulos, no versículo 10, eles vão perguntar por que Jesus está falando parábolas. Por que Jesus não chega de forma talvez clara e fale com eles sem necessidade de uma história, fosse diretamente falasse com eles? Qual o motivo do Senhor falar com parábolas com aqueles homens? Qual a ideia de Jesus de trazer a parábolas para aqueles homens? Mas eram homens ali que entendiam, conheciam de campo, e Jesus vai utilizar isso. Jesus vai dizer, eu falo por meio de parábolas, porque a nós foi dado o direito de conhecer os mistérios do reino. Versículo 11. A eles foram dados o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles, os outros não. E por que os outros não? E por que somente a nós e não aos outros? E aí Jesus vai trazer no versículo 15 uma profecia que foi falada em Isaías. Versículo 14, ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entenderam com o coração, nem se converteram, e eu os fui. Aqueles homens que ficavam ali, que não eram os homens que estavam estudando, eles não entenderiam o que estava sendo falado.
Não porque Jesus não queria que eles compreendessem, Jesus queria que eles compreendessem. Mas houve algo neles que impediam que eles entendessem aquilo que Jesus estava falando. Ao contrário daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que receberam o semeador e agora estavam tendo oportunidade de entender a palavra de Deus. Ele vai dizer que, porque o coração deste povo, versículo 15, tornou-se insensível. O coração desse povo é insensível, os ouvidos não conseguiam ouvir, os olhos não conseguiam ver, eles não conseguiam, eles tinham todos os órgãos. Assim como nós não temos nossos órgãos, nós não temos o nosso ouvido, nós não temos os nossos olhos. Mas no versículo ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, compreenda. Mas esses homens não compreendiam porque o coração deles não estava inclinado a aprender. Os olhos deles até enxergavam, até viam, mas esses olhos não captavam a mensagem de Deus. E não era por causa de Deus, mas por causa do coração endurecido. Não deixava a palavra de Deus penetrar no coração. E precisamos ter cuidados também como igreja para não deixar os nossos corações sensíveis. Precisamos ter sensibilidade à palavra de Deus. Precisamos ter sensibilidade à palavra do Senhor. Porque o Senhor quer ministrar coisas em nossos corações para nos transformarmos conforme a vontade dEle. E esses homens eles viviam assim, irmão. Insensíveis, a palavra não entrava no coração deles, porque eles não queriam. Os olhos deles não conseguiam enxergar as verdades, os ouvidos não entendiam. Mas quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos consegue compreender. Jesus no versículo 16 vai dizer: mas bem-aventurados os nossos olhos, por quem vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veio, e não viram, e ouviram o que ouviste, e não viram. Valorizemos a oportunidade, Deus, de poder escutar, de poder enxergar, de poder ver as verdades do Evangelho. E essas verdades podem transformar as nossas vidas e transformar os nossos corações. Ao contrário desses homens que não conseguiram por causa da insensibilidade, irmãos. O coração fechado. Você já viu essas pessoas que às vezes a gente está aí fora, vai levar uma palavra, a pessoa corre de um lado, a gente está de um lado, eles correm para o outro, a gente vai para o outro, eles correm para o ligar, e está aquele ligar, a gente sabe como é, eles sabem. O pessoal vai correndo, não querem escutar. Eles podem até ouvir, mas não vão conseguir compreender, porque o coração está fechado, irmãos. Não querem ser transformados pela palavra de Deus. Jesus, na parte final do versículo, vai dizer: eles não conseguem se converter e Jesus não consegue curar eles, porque eles não se permitiram ser curados. Jeremias passou 40 anos pregando no deserto. Teve uma alma que se rendeu a Deus. Não teve uma alma que se rendeu ao Senhor. E Jeremias estava lá pregando o Evangelho de Deus. Jeremias vai dizer até lá no capítulo 8, vai dizer que não havia bálsamo em Gileade, não havia cura em Gileade, porque não curou a ferida do povo. O povo se tornou insensível diante das verdades de Deus. A verdade de Deus está clamando, continua clamando, e o povo continua insensível, irmãos. O povo continua com a cegueira, não quer escutar, até escuta, mas não consegue compreender, porque o coração está fechado, irmãos. A gente estava recentemente conversando com um rapaz, aí fora, conversamos com um rapaz. Essa palavra eu conheço, de cabo a rabo conheço essa palavra, conheço isso tudo aí, essa escritura, eu quero voltar para falar, mas era perceptível que o coração dele estava fechado para as verdades do Evangelho. Não adianta nós termos todo o conhecimento da palavra, conhecer isso aqui tudo, e essa palavra não transformar as nossas vidas. Eu fiquei impactado, eu estava pensando nesse dia, eu falei: meu Deus, tem pessoas que talvez, eu estou aqui pregando a falta de conhecimento, é preciso a busca do conhecimento, porque cada dia que nós buscamos e conhecemos mais a Deus, mais nos transformamos conforme a vontade e o querer de nosso Deus. Mas muitas vezes, irmãos, pessoas, irmãos, na simplicidade, pelo pouquinho que aprendem do Evangelho de Deus, elas são transformadas pelo Senhor. Eu fiquei pensando, falei: meu Senhor, tem pessoas que estão lá naquela igrejinha bem simplesinha, mas um pouquinho do Evangelho que entrou no coração dela, ela foi sensível e escutou o Evangelho dela, o Evangelho de Deus. E esse Evangelho transformou a vida daquela pessoa, e foi transformando a vida do filho, foi transformando a vida do marido, foi transformando a vida do neto. É assim que a palavra de Deus faz, irmãos. Para aqueles que estão sensíveis a escutar a palavra de Deus. É Cristo falando com você, e você deixando Cristo falar com você, e deixando Ele transformar a sua vida. E aqueles homens que não estavam nisso, que Jesus vai explicar. O
os ministérios foram dados a vocês. Então valorizem isso. Bem-aventurados são vocês que ouvem. Bem-aventurados são vocês que estão vendo, vocês que escutam. Porque aqueles que não compreendem, ele vai dizer no versículo 18, compreender, pois, a palavra do semeador. A todo que ouve a palavra do rei não entende, vê o maligno e tira o que foi semeado no coração. Esse que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado à beira do caminho, que o inimigo vem e toma, é aquele que não compreendeu a palavra de Deus. Não compreendeu porque não consegue entender pelo intelecto, não. É porque não aceitou a palavra de Deus. Não quis que a palavra transformasse a vida. E é necessário deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. Não estejamos nós com o coração fechado às verdades do Evangelho. Há um querer de Deus de transformar todos aqueles que aqui estamos. Há um desejo, um querer de Deus de transformar as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Aproveitemos os nossos sentidos. Valorizemos isso. O nosso olhar, o nosso ouvido. Por isso que Jesus vai sempre repetir. Lá no Apocalipse, vai falar: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça a verdade de Deus. Escute a verdade do Senhor. Utilize o órgão que Deus te deu para Ele. Utilize o seu olhar para Ele, o seu ouvido para Ele, o seu olhar para Ele. Utilize todo o seu ser para o nosso Deus, para compreender as verdades do Senhor. E Jesus vai continuar falando. Já falou com os camponeses e continua falando com os camponeses que ali estão escutando, os homens que trabalham com a terra. Jesus vai contar agora uma outra parábola do joio e do trigo. O semeador, ele sai a semear, a levar a semente. E essa semente, ela é colocada em campo. Vamos ao texto de Jesus, apresentou outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Jesus vai explicar, a partir do verso 66, ele começa a explicar essa parábola do joio. Ele vai começar a explicar quem é o campo. E muitas vezes nós começamos a trazer para dizer que o campo é a igreja de Deus. O campo não é a igreja de Deus, o campo é o mundo. O joio e o trigo, ele é plantado no mundo. É no mundo. O campo, Jesus vai explicar aqui que o campo é o mundo. A partir do verso 36 ele explica. Versículo 37. O que semeia a boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E quem é a boa semente, ele vai dizer no versículo 37. A boa semente, versículo 38, são os filhos do reino. E o que semeia a boa semente é o filho do homem. O semeador é Cristo. O campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. E o joio é aqueles que o Satanás plantou na terra. Muitas vezes a gente traz isso para a igreja, mas na igreja está é joio, é trigo, pode até haver, irmão, mas a ideia é no mundo. Aqueles que são contados no mundo são os filhos de Deus, e tem também os que são contados que são os filhos do diabo, os filhos do maligno. A palavra não diz, os adolescentes aqui estão cansados de ouvir falar isso a rodinha toda, né? Quem sabe toda vez na vida, eu sempre relembro isso, que os filhos são aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses são os filhos do reino. João capítulo 1, verso 12. A todos os que receberam foram lhe dado o direito de ser chamados de filhos de Deus, filhos adotivos do Senhor. Esses são os filhos de Deus. Antes de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, somos somente criaturas. Mas quando recebemos a Cristo, agora somos filhos de Deus. Então, o semeador é Cristo, semeia o trigo, e o trigo somos nós. Né? Só que aí eu li essa passagem e vi ali e falei: mas quem sou eu, Senhor? Mas quem sou eu? Sou o joio ou sou o trigo? Mas tocou profundamente. Eu falei: meu Deus, mas quem sou eu? Quem somos nós, irmãos? Somos o joio ou somos o trigo? O convite foi feito para nós sermos
o trigo. Mas temos nos comportado como o trigo ou temos nos comportado como o joio? Na minha cabeça eu sou trigo. Mas será que eu realmente sou trigo ou eu sou joio? Só Deus sabe. Só Deus sabe se eu sou joio e se eu sou trigo. E foi isso que me afligiu. Isso que nos deve fazer pensar. Será que somos o joio plantados pelo diabo? Ou somos o trigo a qual nos plantados por Deus? Porque muitas vezes, como os jovens como é falado hoje na internet, né? Só temos o sabor trigo. Mas na verdade somos joio. E é preciso que a gente reflita em Deus. É preciso que a gente faça uma autoanálise de quem somos e de como o Senhor nos vê. Como é que o Senhor nos vê? Será que Ele tem nos visto como joio ou como trigo? Eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra é verdadeira, e se eu receber a Cristo como Senhor e Salvador, eu sou trigo, eu sou filho. Eu recebi o Espírito Santo com a garantia da herança. Eu escutei a palavra da verdade e recebi a Cristo no meu coração. Mas o meu comportamento condiz com o meu chamado? Condiz com o convite que eu recebi da parte de Deus? Eu refleti muito. E eu fiquei toda vez que vinha essa frase na minha boca, eu ficava, mas eu sou joio, mas eu sou trigo. Mas eu faço tantas coisas, né? Estou seguindo o Senhor aí, então minha vida tem se transformado, mas eu sou joio, eu sou trigo. Hein, Senhor, me diz. E é necessário que a gente faça uma autoanálise. Esse é o tema da pregação essa noite. Precisamos fazer uma análise de nós diante de Deus. Porque muitas vezes estamos nos iludindo, achando que estamos servindo a Deus, achando que estamos tendo um comportamento de trigo, estamos tendo um comportamento de joio. E como é que Deus está nos vendo? E como é que o Senhor está nos vendo? Eu te chamei como filho, te chamei como trigo. Mas como é que está seu comportamento diante de Deus? A palavra diz que, em Timóteo capítulo 2,19, o Senhor conhece os seus. Na minha cabeça e no meu coração, mas o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. E nós muitas vezes estamos preocupados em procurar quem é o trigo. Estamos preocupados, na verdade, estamos preocupados em saber quem é o joio. Quem é o joio que está no meu meio? Quem é o joio que está no meu meio? Cadê o joio que está no meio da gente? Vamos ficar ligados que o joio está aí. Mas não nos preocupamos se nós somos o trigo. Há uma preocupação tremenda, o joio está aí. Está no nosso meio, cadê o joio? Não nos preocupamos se nós somos o trigo de Deus. Aqueles que fomos plantados pelo Senhor. Precisamos fazer essa pergunta, irmãos. A Bíblia nos instrui a descobrirmos quem são os falsos profetas. Descobrimos aqueles que são maus por causa do que? Dos frutos. A gente consegue descobrir quem são os maus. Pelos frutos nós identificamos a árvore. Nós conseguimos identificar, mas a Bíblia não nos instrui a ficar procurando quem é o joio, procurando quem é o errado, procurando quem é o falso profeta. Não, a gente sabe como identificar e discernir quem é. Mas a Bíblia nos instrui a procurar sabermos quem nós somos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Essa pergunta precisa martelar toda a pregação. Quem sai com essa pergunta martelando em nosso juízo. Quem somos nós diante de Deus? Mateus capítulo 26. Peço que os irmãos abram sua Bíblia. Mateus capítulo 26. A autoanálise, irmãos, é algo necessário para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é algo que logo no início a gente faz e para. E muitas vezes na rotina a gente acaba se acostumando com o sagrado. E a gente não deve se acostumar com aquilo que é sagrado, irmãos. Não é um baba que eu vou ali todo sábado, não é um trabalho que eu tenho todo dia, não. Estar na presença de Deus é algo valioso, irmãos. Ter relacionamento com Deus não é algo rotineiro, não é algo que deve fazer parte da nossa vida e deve ser o principal das nossas vidas. Amém.
A gente precisa entender isso, não nos acostumarmos com o sagrado, com as coisas de Deus. É preciso que as reflexões que nós fazemos sejam constantes diante de Deus. Não achemos que estamos plenos diante de Deus. Estamos perfeitos diante, já somos o trigo do Senhor. Não, reflitamos, Senhor. Reflitamos diante do Senhor. Quem somos nós diante de Deus? 1 Coríntios, irmãos, falando sobre a ceia, esse texto que a gente já conhece. Hoje a gente vai chegar em Mateus 26. Vai falar que a palavra diz que cada um examine-se a si mesmo. Olha o que Deus fala: examine-se o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise de vocês. A Bíblia vai dizer que homens ali estão comendo de forma indigna, de qualquer maneira, sem esperar uns aos outros. Aí Paulo vai peraí. Vocês esqueceram de quem foi que morreu por vocês? Vocês esqueceram do que vocês fazem na ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para lembrar o corpo de Cristo. Vocês estão comendo de forma indigna, sem lembrar que tem um irmão que necessita também. Ei, para com isso. Examine-se antes de. Paulo está falando para você não comer, mas antes de você comer, examine-se. Lembre que tem um irmão ali que precisa comer, não coma de forma indigna. Discirna sobre o corpo do Senhor. Faça uma autoanálise. A autoanálise é necessária para nós cristãos, irmãos. Porque senão nós vamos andando, caminhando, e achando que está tudo normal. Está tudo bem, eu orar pouco, está tudo bem, eu não jejuar, está tudo bem, eu não evangelizar, está tudo bem, eu não crescer no reino, está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem, está tudo errado. Desculpa te dizer isso, mas está tudo errado. Se a gente não está lendo a palavra de Deus, se a gente não está jejuando, se a gente não está orando, se a gente não está fazendo aquilo que o Senhor está mandando nós fazermos, nós estamos errando. Nós estamos errando. Aí uma necessidade de se fazer uma autoanálise. Como é que o Senhor está me vendo? Lembra de Éfeso, irmão? Você viu o Éfeso aqui, que é uma igreja que leva a reflexão. Cristo vai falar em Éfeso, com Éfeso lá em Apocalipse. Vai falar com Éfeso em Apocalipse. E vai falar que Éfeso ele faz muitas coisas, né? Não, você faz isso, você é contra a doutrina de Gomaritas, você faz tudo isso. Mas, aí tem uma parte fazendo, entretanto, misericórdia. Já pensou, irmãos? Que você faz, que você faz isso, faz aquilo, mas, entretanto, está faltando. E eu estou até achando que está tudo beleza. Mas o Senhor está achando tudo. E o Senhor está achando o quê? Éfeso é uma igreja maravilhosa, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Mas a igreja que houve repreensão do meio Senhor. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá, mas entretanto, tem algumas coisas contra você. Eu conheço você. Ele vai começar falando que conhecia Éfeso. E conhecer é algo muito profundo na Bíblia. Conhecer é ter relacionamento, é mais do que ter entendimento sobre algo, é conhecer, é ter relacionamento com a pessoa. E Cristo vai falar: eu conheço você. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá, mas entretanto, eu tenho algo para ti. Mateus 26, verso 20, 25, ao início da Páscoa, Jesus vai falar com os discípulos. 26, do 20 ao 25. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar uns aos outros. Perguntou-lhe a Jesus, na verdade: pois por acaso seria eu sim? Jesus respondeu: o que come comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas sai daquele que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Há uma diferença. Enquanto Judas fala mestre, os discípulos falam Senhor. Enquanto Judas fala mestre, os discípulos, entristecidos diante de Deus, em vez de ficar acusando uns aos outros, eles perguntam assim, eles fazem uma pergunta retórica: sou eu ou não? Pode ser eu? Existe a possibilidade de ser eu? É como se eles estivessem dizendo: por acaso seria eu, Senhor? Muitas traduções levam de aqui, mas tem o mesmo entendimento.
Será que existe a possibilidade de ser eu? Não tem como ser eu, Senhor. É como se eu estivesse dizendo, perdão. É como se eu estivesse dizendo, eu não acredito que pode ser eu, Senhor. Eu não acredito que possa ser eu que vai te trair, Senhor. Não pode ser eu, né, Senhor? Não sou eu, né? Não sou eu. A expectativa dele é que a resposta de Jesus fosse não. Ele se entristece diante de Jesus e se pergunta: por acaso pode ser isso? Imagine vocês andar e caminhar com Cristo, ver todos os milagres que Cristo fez, quantas maravilhas o Senhor fez, quantas coisas o Senhor fez. E naquele momento Jesus fala assim: daqui está no meu meio que vai me trair. No meu coração eu falo logo: Senhor, não preciso te trair, não é? Eu erro. Eu não largo o seu pé, não, Jesus. Eu erro, não vou te largar, não. E por todo a hora que eu falo a mesma coisa. Eu não, Senhor, não vou te largar. Muitas vezes nós temos a certeza no coração de algo, mas a resposta verdadeira sobre nós somente vem de Deus. É como se dissesse assim: no meu coração, Senhor, eu sei que eu não vou te trair, mas me responde, Senhor. Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu que pode te trair? Eles chamam de Senhor, eles têm relacionamento com Deus, ao contrário de Judas, que realmente saiu a Cristo, que chama inicialmente de Rabi, chama de mestre. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, irmãos, precisam fazer uma autoanálise, precisa fazer uma autocrítica e pedir que Jesus nos responda como estamos diante dele, e quem somos diante dele, e o que somos incapazes de fazer diante dele. Não fique achando que, não, eu estou caminhando, Irmãos, precisamos ouvir da parte de Deus o que é que Ele acha sobre nós. Os discípulos ali caminhavam com Deus, mas existia a possibilidade de eles saírem, assim como nós somos pecadores, somos falhos, estamos aqui porque Deus segura em nossas mãos. Porque se dependesse da gente, a chuvinha dessa, ficava todo mundo em casa. Não falar assim: Deus segura, ele fala: Deus segura minha mão. Porque eu sou falho. Eu sou falho. Mas eu quero ouvir a sua resposta. Como é que eu estou diante do Senhor? Como é que o Senhor me vê? Não é como eu estou me vendo, porque eu estou me vendo perfeito. Perfeito de uma forma que eu não sou capaz de trair o Senhor. Essa pergunta ele faz, quem faz é aquele que está se confiando que não pode trair a Deus. Ele fala assim: o Senhor, por acaso pode ser eu? Esperando que a resposta fosse não. Já perguntam, já na pergunta retórica de uma forma que a resposta seria negativa. Mas ele sabia que a resposta verdadeira só viria daquele que pode sondar o meu e o seu coração, que pode escanear a todos nós e sabermos como estamos. Não nos acomodemos diante de Deus. É para nós realmente, irmãos, nos transformarmos. Essa palavra quando chega para mim, eu fico feliz porque é Deus me transformando. Eu sei que Deus está gerando coisas boas para crescimento meu e de vocês. É a palavra que Deus está falando assim: é para a gente crescer, a gente parar de ser menino, parar de ser neném na frente, de ser crescer na frente. Quem somos nós? Precisamos nos examinar e pedir que o Senhor nos dê feedback. Eu trabalhei numa empresa que eu achava maravilhoso, porque a empresa, a cada 3 meses, ela me chamava e me dava um feedback para saber como eu estava, para a gente, se ajustar. Assim como o nosso relacionamento em casa, precisamos ser assim também. O que eu estou errando ali? Como é que eu posso melhorar? Eu sei que eu estou errando bastante, mas como é que eu posso melhorar, irmãos? Como é que eu posso melhorar, Senhor? Isso é quem tem relacionamento com Deus, irmão. Quem não tem relacionamento não está nem aí, mas quem tem quer melhorar para agradar a Deus. Quem quer melhorar e agradar a Deus? Todos aqui, irmãos. Então quem tem relacionamento com Ele quer melhorar. Eu acompanho o tenista, o número 1 do mundo, né? Ele sim, né? Todas as vezes que eu vou assistir novamente as entrevistas dele no final da entrevista. Ele não sai acusando ninguém, culpando ninguém. Ele sai: olha, eu posso melhorar aqui, posso melhorar lá, posso melhorar de diversas formas. Nem tudo, irmãos, que acontece no nosso meio é para nos entristecer, não, irmãos. É para nos transformar. É os nossos erros vão nos amoldando, os erros que estão do nosso lado. Tudo isso é para nos amoldar. Se Deus te colocou em um ambiente, em um certo local, é para que você melhore, para que você cresça, para que você a cada dia vá fazendo a vontade do nosso Senhor e nosso Deus. Há um desejo de Deus, há um desejo de Deus de nos transformar. E há uma necessidade de nós, a cada dia, irmãos, olharmos para Cristo, que é o perfeito, que
que é a plenitude de todas as coisas. E fala, Senhor, o que é que eu estou errando, Senhor? Como é que eu estou diante do Senhor? O que é que está faltando, Deus? Eu estou fazendo até muitas coisas. Eu acho que na minha cabeça eu estou fazendo muitas coisas. Eu acho que está tudo bem, mas está faltando alguma coisa. Meu Deus, me diz. Porque eu não posso ficar satisfeito em agradar o Senhor 50%. Eu não posso ficar satisfeito, não posso. Deus, quando ele foi para Cristo, Deus não foi para a cruz, Cristo não foi para a cruz, ele deu tudo, irmãos. É preciso que nós também demos tudo a Deus, possamos dar tudo ao nosso Deus, irmão. Não nos conformemos com um pouco, irmão, que nós fazemos diante de Deus. E o nosso fazer diante de Deus também não é nada. Sabemos que a fé sem obras ela é morta, é necessária, a fé nós somos chamados para fazer as boas obras. Mas nós devemos saber que nossa fé, na verdade, nossas obras diante de Deus muitas vezes não vão ser nada. Precisamos fazer porque fomos chamados para fazer isso. Nos alegramos por fazer a vontade de Deus. Mas se não estivermos analisando o todo, podemos estar nos iludindo. Nessa mesma passagem que eu falei em Mateus capítulo 7, que Deus conhece os falsos profetas ali, né, pelos frutos dele, né? Os maus ele conhece pelos frutos que eles dão. Ele vai continuar dizendo: nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo que expulsa o demônio, que fala, ele faz, não, nem todos entrarão no reino do céu. Nem todos, e vão escutar, muitos deles vão escutar, mas apartaram de mim que eu não os conheço. E conhecer para ter relacionamento. Conhecer a Deus é relacionamento com Deus. É ter querer estar com Ele, é querer andar com o Senhor. É querer aprender dele, é querer melhorar. É ter humildade, irmãos. Nós passamos, muitos irmãos aqui estão essa semana, passamos uma situação, né, de um irmão que o meu irmão ele se abriu e começou a falar uma falha que houve. Ou uma falha que houve com a vida dele. Eu acho o resto tão de um homem de Deus, tão de uma pessoa que foi plantada por Cristo, foi plantada pelo Senhor, e foi plantada como semente uma semente na terra, uma semente de filho de rei, filho do rei. Porque ela mostrou ali uma humildade, eu errei, eu falhei. Ela se autoavaliou e ela reconheceu diante dos irmãos ali. Primeiramente ela deve ter se reconhecido diante de Deus, e depois ali diante dos irmãos, falar: meu irmão, eu peço perdão a todos ali. Eu falei: meu irmão, isso é porque o Espírito faz isso. É quem tem o Espírito que faz isso. É só quem tem o Espírito que faz isso. Quem não tem o Espírito reclama de tudo. Quem não tem o Espírito, ele não vai se preocupar com isso não, ele não tem sensibilidade à palavra de Deus não. É igual aqueles que eu falei no início, de sensível, que a palavra de Deus não penetra. Esse que faz isso, é que a palavra de Deus penetrou no coração. É que a palavra de Deus está gerando vida nele, ele vai se transformando, ele tem humildade. Ele vai falando que o Espírito está vindo, o Espírito conduz ele a fazer esse tipo de coisa. O Espírito habita nele, esse é o Filho de Deus. Esse que recebeu a Cristo, e recebendo a Cristo, recebeu o Espírito Santo de Deus. Recebeu Deus habitando nele. Não por ele, não é ele, é o Espírito que habita nele, é Deus que habita nele. E é isso que o trigo faz. O trigo reconhece, o trigo não fica reclamando, o trigo quer sempre melhorar, quer fazer a vontade de Deus. Ele se coloca debaixo do senhorio de Cristo. E Cristo vai guiando a vida dele, vai guiando o caminhar dele, onde é que ele vai, onde é que ele anda. Está andando errado ali, vem para cá que está errado ali. Não. Mas aquele que é apontado por Satanás, ele não quer escutar. Se você é um trigo, se você tem um espírito, irmão, por mais que muitas vezes você seja cabeça dura, eu sei que você tem um espírito, irmão. E o Espírito habita em você, o Espírito incomoda você para você se transformar. Aqueles que não têm, eles ficam aí. Você fala, não escuta uma palavra de Deus, a palavra não penetra, não permite que a palavra de Deus penetre no coração. Coração insensível, o olho não enxerga, o ouvido não consegue compreender, não utilizam os olhos para compreender a vontade de Deus. E Deus está ministrando, Deus está falando, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama, não fica reclamando, dói mesmo. Eu fico assim, é um louvor, daqui a pouco fica um louvor ali agora, falando, né? Louvor fornalha ali, e pega e roda e me quebra. Eu falo com Deus para Deus me quebrar, eu falo, me quebra devagarzinho, Deus. Tem irmão que pega e
quebra aí. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Quem disse isso? Deus sabe muito, Deus pega, irmão, se chora. Então, Senhor, eu falo você, falando, Deus, quebra, mas quebra devagarzinho. Senhor. Deus vai quebrando, Deus vai me ajustando conforme eu queria. Eu confio no caminhar de Deus na minha vida. Deus começa ali, ó, muitas vezes você quer fazer, mas Deus tem tanto cuidado com você que ele vai te quebrar, mas vai devagarzinho, para você não se ferir. Mas você quer, não, eu quero fazer nada, Deus. Calma. Devagarzinho, olha o cuidado de Deus na sua vida. Ele vai pegando o vaso, aí rápido, Deus vai pegando o vaso e vai ajustando, ó. Conforme vai pedir para Deus quebrar de você. Se você está disposto, é com você e Deus. Mas eu vai ser devagarzinho. Mas Deus vai quebrar, mas vai com carinho para não me machucar. Você está doido, irmãos? Rapaz, você é doido. Quebra. Uma vez eu comecei com o irmão em Flórida, o irmão teve uma perda muito grande na família. O irmão falou, meu irmão, eu escutei o louvor muitas vezes, esse louvor a gente canta, mas a gente não gosta do que está cantando. O irmão estava passando a luta, ele perdeu o familiar que ele amava. Ele falou, meu irmão, esse negócio de quebrar para fazer vaso dói. E eu fiquei olhando para ele e falou, mas a gente canta, mas não sabe o que está cantando. Ele viveu no grupo ali falando isso. Então peça para Deus te mas eu, o que Deus vai para mim, faça. Devagarzinho. Vai devagarzinho para que eu possa compreender as suas verdades e fazer o que mas precisamos perguntarmos a Deus, falarmos com Deus, esse relacionamento com Deus, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser conforme o querer de Deus. E é isso, irmãos. Há um grande perigo, irmãos, de nós não refletirmos. Um texto que bateu também muito no meu coração, está no livro de continuando no livro de Mateus, a partir do capítulo 22. Já preguei sobre essa passagem aqui, mas primeiras vezes que eu recebi a oportunidade. A parábola da festa do casamento, mas uma parábola. Estou falando de parábola, então eu vou dar utilidade às parábolas. A parábola da festa do casamento. Todo mundo aqui recebeu um convite, né? Ele nos convidou a todo mundo. Eles foram convidados para esse convitezinho que nós temos aqui, né? Alguns foram convidados, já foram convidados e já aceitaram o convite de Jesus. O convite foi dado a todos. Vamos ao texto. Então Jesus voltou-lhe a falar por meio de parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram para o seu campo, outro para seus negócios, e outro agarrando seus servos, maltrataram-os e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete do casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Vou repetir: mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai-os para o casamento. Quantos encontrares? E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontravam, tanto os maus quanto os bons. E o salão do oficial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia com os trajes nupciais e perguntou: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Há um grande banquete do rei. O rei aqui chama todos, convida a muitos para participar do banquete celestial. Muitos foram convidados a participar do banquete celestial. Mas nesse casamento, nesse banquete celestial, havia uma roupa nupcial. Havia necessidade de investir uma roupa para estar naquele banquete. E muitos foram vestidos por essa roupa. Não foram eles que foram vestir a roupa. Eles foram vestidos por essas roupas nupciais. Só que teve um que ele não estava vestido com os trajes nupciais. Existia um ali naquele meio que até recebeu o convite. Até foi convidado.
Até estava ali com todos naquele grande momento do banquete, mas estava sem as vestes do oficiais. E ele vai concluir dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite foi feito a muitos. O convite foi feito a vários. Mas só aqueles que vestem as vestes nupciais são dignos de estar no banquete. E como sabemos se estamos vestindo as vestes nupciais, as vestes de Deus, essas vestes são vestidas em nós, se muitas vezes estamos vivendo como joio, ou vivendo como joio, e não como trigo. As vestes de Cristo foram colocadas em nossas vidas. A veste da santidade, a santidade é algo muito amplo. A santidade é nós fazermos a vontade de Deus, fazermos a vontade daquele que nos chamou para sermos separados. Nós vestimos essas vestes, o convite foi feito a todos nós, mas estamos vestindo as vestes nupciais de Deus. Fomos chamados, mas fomos escolhidos. Estamos vestindo as vestes de Deus. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu creio que aqui há muitos escolhidos. Estão prontos para serem transformados. E essa veste ela vai ser vestida devagarzinho. Essa veste do Senhor. E essa veste é a veste de Cristo. Ele é a nossa veste. É Cristo que é a nossa veste. São os atributos deles, os atributos comunicados deles que estão sendo passados a nós, a todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Deus quer nos transformar, a nós voltarmos à nossa imagem e a semelhança de Deus, que foi borrada quando nós caímos com o pecado. E Cristo Deus vai restaurar tudo isso. Precisamos vestir as vestimentas da santidade. Precisamos nos vestir com os atributos de Deus em nossas vidas. Deixamos Deus nos transformar e fazer com nossas vidas o que Ele quer, porque é para isso que nós viemos. Nós não viemos para satisfazer o nosso próprio ego, nós viemos para sermos filhos, para sermos adoradores. É para isso que nós viemos aqui na terra. É para isso que nós fomos criados, para adorar ao nosso Deus. Sempre lembro disso, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Recebemos o convite está na nossa mão, mas e a vestimenta? E o meu comportamento é de joio ou de trigo? Eu tenho me autoavaliado. Eu tenho pedido ao Senhor que me diga como eu estou. Eu tenho feito isso. Senhor. A gente não sai daqui da mesma maneira essa noite. Eu queria começar da mesma maneira essa noite. E para encerrarmos o Salmo 139, de alguém que refletia. De alguém que refletia, alguém que olhava para si mesmo e via como estava diante de Deus. Quem era ele e quem era o Deus que ele servia. Salmo 139. Vamos ler o verso 1 ao 3, depois a partir do 23. Davi, esse aqui ele sabia que era o Deus que se enviou. Esse aqui, ele conhecia que ele era falho, pecador e queria que Deus ajustasse a vida dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Falemos isso, Senhor, sonda-me, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Vê se há algo em mim que não esteja agradando ao Senhor, porque a minha cabeça eu estou agradando ao Senhor. Eu estou achando normal ficar sem orar. Eu estou achando normal ficar uma semana sem jejuar. Estou achando tudo normal, Senhor. Mas me ajuda, Senhor, de alguma forma. Você conhece meu coração, você sabe
sabe como eu estou diante do Senhor, porque eu estou achando que está tudo bem. E eu não quero ser surpreendido naquele grande dia como aqueles homens que estavam fazendo, achando que estavam fazendo, e ouviu, afastava de mim que não te conhece. Sonda meu coração, faz um raio-x em mim aí, Pai. Olha aí, sonda meu coração para ver que o Senhor consegue sondar. Todo mundo sabe o que é sondar, né? A máquina vai lá no profundo. E é isso que Deus faz conosco, a gente tem que pedir para Deus fazer isso. Sonda, meu Deus. Vai no meu profundo e vê como eu estou. Vê como eu estou, Senhor. Eu preciso te agradar. É isso que Davi fazia. É isso que Davi fazia e devemos fazer também. Não nos acostumemos com o povo, não nos acostumemos com o sagrado, Deus. Relacionamento com Deus, Deus. Perguntemos aí, conversemos. Quando nós temos nossos relacionamentos, nós não conversamos, queremos melhorar, queremos. É o nosso relacionamento com Deus que é o principal. Para a gente não escutar. Entretanto, não. A gente quer agradar a Deus de todas as formas. Eu sei que não é fácil. Isso não é fácil, a gente está falando assim, mas não é algo fácil. E eu peço a Deus, nós devemos pedir a Deus que nos ajude. Porque não é fácil. Quando a gente vê, já está falhando, a gente está. Mas me ajuda, Senhor, porque eu quero te agradar. Porque muitas vezes a gente vai seguindo aí, achando que está tudo normal. Mas nos ajuda, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Me ajuda, Senhor. O Senhor conhece meu coração, sabe me caminhar, sabe o que o Senhor quer da minha vida, sabe me caminhar, sabe me levantar, sabe me obedecer. É o Senhor que sabe. Então só Ele pode dar a resposta correta de como estamos diante dele. Perguntemos todos os dias que essa pergunta seja constante para nós cristãos. A pergunta constante: como é que eu estou diante de ti? Porque o Senhor tem a resposta para todo mundo. Amém? Glória a Deus, eu agradeço pela minha rica e boa oportunidade. Antes de passar para o pastor, queria saber se há alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador dos seus filhos, que ainda não recebeu essa filiação de filho, mas que está sendo chamado para ser filho esta noite. Há alguém em nosso meio que ouviu a palavra da verdade, que essa palavra pode penetrar no seu coração, o Espírito Santo falando com você essa noite, e você quer vir aqui e receber a Cristo como Senhor da sua vida. Tem alguém? Levante sua mão essa noite. Há alguém em nosso meio? Há alguém que escutou a palavra e por algum motivo se afastou do caminho, saiu dos caminhos do Senhor, mas que quer retornar esta noite? Quer retornar para o Senhor, quer confessar a Cristo mais uma vez como Senhor e Salvador das suas vidas? Há alguém no nosso meio? Não fique com vergonha. A palavra diz: se aquele que confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. E o Senhor não é como nós que podemos falar uma coisa e não dá. O Senhor ele faz, ele cumpre. Romanos vai dizer que aquele que nele crê nunca será envergonhado. Levante sua mão, sai do seu lugar, alguém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.